Ainda não tem ninguém, a gente vai... Boa noite a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos para que todos possam ir se conectando, para nós fazermos mais um Evangelho no Lar. Enquanto isso, nós podemos conversar um pouquinho dos nossos trabalhos. A segunda-feira, nós continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos, com a professora Marina, às 20 horas, pelo Google Meet. Vocês poderão entrar com o link que vocês poderão pedir pelo nosso WhatsApp. É só lá no nosso Facebook, tem todas as informações, inclusive o nosso WhatsApp. Às quarta-feiras nós temos o passe assistencial, às 14 horas e às 20 horas. Também é feito pelo Google Meet e vocês também poderão pegar o link através do nosso WhatsApp. Às quintas-feiras nós temos... o nosso passe espiritual presencial, às 14 horas, lá na nossa sede, na Rua Alsácia, 359, ou às 20 horas, também presencial lá. E fazemos o nosso Evangelho no Lar direto pelo Facebook, como estamos agora, né? Às 20 horas, todas as quintas-feiras. Ao sábado, nós temos os nossos animaizinhos que vão lá, primeiro e o quinto, o primeiro e o terceiro sábado do mês. Leve seu pet para um passe de harmonização, ou se ele tiver dodói, para tomar um passe para auxiliar, né, o tratamento veterinário. E lembrando também que nós temos o nosso evento, que é a nossa Pizza Solidária. A nossa pizza vai ser no dia 6 de maio. Você já pode adquirir os convites através do WhatsApp, que também está ali todo o nosso Facebook explicando. Na hora que você quiser comprar, você escolhe os sabores que você quer. Tem mussarela, portuguesa, calabresa e abobrinha. Então você escolhe. Uma pizza custará R$40, R$45. Duas pizzas, aí sim, vai ser 80, então sai 40 cada uma. Temos uma oferta aí, né, nas duas pizzas. E essa pizza, ela já vem semi-pronta. É só colocar no forno um pouquinho para derreter o queijo, ela já está pronta. E vocês poderão ir buscar das 18 horas até as 21 horas no dia 6 de maio. Mas os convites você já pode ir adquirindo, porque assim a gente até tem, né, uma previsão de o que nós precisamos, de material, tudo para a gente já ir providenciando e no dia tá tudo sob controle, tá certo? Então vamos só mais esperar um minutinho para a gente ver e nós vamos já recomeçar o nosso Evangelho no Lar. Acho que nós já até damos o horário, né? Então vamos fazer a nossa ligação com o alto na nossa abertura. Então que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos procurar fechando nossos olhos, serenando nossas mentes, relaxando bem nosso corpo físico, nos desligando por hora dos nossos problemas e vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, saudando esses verdadeiros anjos da guarda que nos acompanham dia a dia.
Saudemos José de Arimateia, mentor da nossa casa espiritual, a Dona Norma, nossa fundadora, e com eles toda a equipe de higienização e limpeza, lideradas por Itapurã e Brogotá, que prepara uma asepsia completa em todos os ambientes da nossa casa espiritual, dos nossos lares, deixando essa ligação bem harmoniosa e iluminada, para que os trabalhos possam ser realizados sempre com muita paz e equilíbrio. Saudemos todas as fraternidades que puderem estar presentes através de Ricardo, nosso venerando maior, e juntos vamos construir uma cúpula de luz. Como uma rede de pescador rosa magnético dourado, irá nos proteger e nos resguardar. E acima dessa cúpula de luz, mentalizamos o triângulo dourado da Seara da Paz, com a sua vértice voltada para o alto, nos ligando ao plano maior. Nos ligamos a todas as equipes médicas, falando de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Luiz Pasteur, para que eles possam nos amparar, nos proteger, junto com os enfermeiros e socorristas do espaço. Saudemos também todas as equipes de São Francisco, que cuidam da nossa natureza, que cuidam dos nossos animaizinhos. Saudemos a Ismael, mentor do nosso Brasil, para que ele possa trazer sempre a proteção para todo o povo brasileiro, harmonizar nossas fronteiras com muita serenidade, clarear o mental dos nossos governantes e que nesse momento ele permita que nós adentremos nos seus salões dourados para usufruir de todos os seus fluidos magnéticos que nos acalma, que nos liga, que nos traz o fortalecimento espiritual. Saudemos nossa mãezinha Maria e toda a sua legião de anjos protetores, para que nos cubra com o manto da manseitude, aquecendo nossos corações com sentimentos de amor e caridade. Saudemos nosso irmão maior Jesus, depositando aos seus pés nossas mágoas, dores, inseguranças, para que ele possa sempre nos envolver e nos orientar. E nesse momento ele nos leve até o nosso Pai Criador, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, trabalho e tratamento, e pedindo a sua licença para iniciarmos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Vós que sois o poder, o reino e a graça, para todos sempre, que assim seja. Amém. O nosso capítulo de hoje é o 17. Sede perfeitos. E ele traz o homem de bem, características da perfeição, parábola do semeador, instruções do espírito, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Eu vou ler um trecho da A Virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem.
Aquela que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, que é o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paula era virtuoso. O digno cura de Ars também era virtuoso. E muitos outros, que não são muito conhecidos no mundo, mas são conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, pois afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Então, como no nosso evangelho, né, ele falou de São Vicente de Paulo, eu trouxe aqui um trechinho de São Vicente de Paulo que em 1858 ele nos passou. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, praticamente as outras perdem sua força. Sem a caridade, não existe esperança num futuro melhor. Não existe interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé é um raio de luz que faz brilhar a alma caridosa. A caridade é a mais pura emanação do próprio Criador e a sua própria virtude, dada a ele às criaturas. Desculpa. Como vemos, né? Ele, lá em 1858, ele já nos falava da caridade como a maior das virtudes. E Jesus ainda nos ensinou nesse sentido da caridade. Benevolência para com todos, indulgências para os erros alheios e perdão às ofensas. Mas quanto ainda estamos longe dessa benevolência, se nem mesmo praticamos a tolerância. Quanto a nossa indulgência está longe da aceitação, por falta da compreensão, e como o nosso perdoar é tão pequeno. Mas vamos falar um pouquinho disso. A tolerância é a atitude justa e objetiva em relação àqueles cujas opiniões, pensamentos, opções e até mesmo a visão da vida difere de nós. Tolerar não é se calar diante das diferenças, mas sim respeitar o modo de ser do outro, sem argumentos que possam gerar conflitos. É a consciência que não somos donos da verdade. E se há essas diferenças, devemos analisar, porque elas podem nos acrescentar valores àquilo que nós julgamos já conhecer ou que nós acreditamos. Se elas forem melhores, a tolerância é a moeda de troca que podemos oferecer ao outro, agora sem cobrar nada do outro, porque cada um de nós tem que cumprir aquilo que nós queremos aprender. A indulgência é a aceitação, que também é difícil, né? Pois não permite que nós julguemos o outro. E mesmo num convívio adverso com o outro, que encara a vida com outras realidades, sempre nos traz lições para o nosso crescimento espiritual.
pelos nossos conceitos construtivos e às vezes até que não. Mas isso é para que nós possamos usar o nosso discernimento, o nosso raciocínio, o nosso bom senso, que irão determinar os novos aprendizados e sempre respeitando o tempo do outro. Se nós vivemos com pessoas exatamente iguais a nós, que pensam iguais a nós, que agem iguais a nós, a gente acaba ficando desmotivados, acomodados. Nós precisamos sim das diferenças, pois sendo cada um com uma maneira de ser, ela nos traz um novo. E é este novo que o outro nos apresenta que vai nos desafiar para que a gente pense, estude, busque informações e assim nós vamos construindo o nosso progresso. O conhecimento ele é infinito e mal ainda engatinhamos na busca das verdades. E quanto essas, às vezes, divergências de opiniões pode contribuir para aquilo que nós já conquistamos. A indulgência faz que percamos o vício de achar que temos sempre razão e o outro é sempre o errado. Perdão às ofensas. Bom, eu já disse aqui e vou repetir até que eu mesma aprenda. O mais importante não é perdoar, e sim não se ofender. Porque o perdão é a compreensão. É a partir que eu começo a praticar a compreensão, eu me deparo que o outro, muitas vezes, agiu daquela forma conosco que nos desagradou, levado pelas circunstâncias, vivido até por ele, pela própria compreensão dele, ainda restritas das nossas atitudes, das nossas necessidades. Então aí vem a percepção que nós, no lugar deles, muitas vezes, iríamos agir igual, se não for pior. Cada um estagia num determinado ponto evolutivo, por isso não podemos esperar o entendimento ou atitudes equilibradas na mesma medida que todos que se aproximam de nós. Cada um tem a sua maneira de agir e cabe a nós dar os bons exemplos, mas também cabe a nós ter a humildade de reconhecer os bons exemplos que ele pode estar nos dando. O ofensor pode ser alguém aflito por dores que desconhecemos. O caluniador é alguém que não se compenetrou da importância de dizer sempre a verdade. O ingrato provavelmente é cego por querer realizar apenas os seus próprios desejos. O criminoso ainda não conhece as alegrias do amor ao próximo, em desfrutar da felicidade de abraçar o serviço honesto e edificante. Por isso, muitas vezes, as maiores traições e frustrações sofridas vêm das nossas próprias expectativas. E não podemos esquecer que para desenvolver a tolerância, a aceitação, a compreensão com o outro, precisamos, antes de mais nada, desenvolver essas habilidades em nós mesmos. Aí então, para aquela situação passiva de não fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele não nos fizesse, nós mudamos para o comprometimento ativo de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Acho que deu para a gente entender bem, né? Que quando a gente tem a alma caridosa, as virtudes vêm espontâneas, porque nós temos amor, e amor ao próximo. Então agora vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos novamente nos ligando a toda a espiritualidade, sempre entre nós presente, unindo nossos corações nesses dias, né, que a gente vê o amor de Jesus brilhando, né, mais intensamente por tudo que a gente lembra, né, que aconteceu,
que ele veio lá daquele espaço sideral, onde ele já vivia, com tudo que ele já havia conquistado, mas deixou e teve toda aquela trajetória de sofrimento até nós, para nos trazer os ensinamentos, para nos trazer o valor da vida eterna, para nos trazer o amor. E nós, ainda ignorantes, né? Não compreendemos e nós agimos de uma forma que ele ainda acabou sendo crucificado pelo amor imenso que ele trouxe a nós. Mas ele estava ali sereno. Ele sabia da sua missão, que ele deixaria para nós os seus ensinamentos. E nós temos aí o nosso Evangelho de Luz, que é o nosso manual de conduta, para que nós possamos cada vez mais estudar, aprender e seguir o seu caminho, para que também possamos ser um dia merecedores de sermos os filhos de Deus, esse nosso Pai Criador. E que a Páscoa, essa festa que nós procuramos às vezes fazer por uma questão apenas de uma confraternização, que nós temos consciência que ali Jesus realmente veio de volta aos seus discípulos para mostrar que a vida é eterna, que o espírito não morre, o corpo lhe pode ficar, mas o espírito é sempre o nosso guia, é sempre aquele que caminha buscando o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento através das reencarnações. Então, vamos vibrar esse amor que esses dias brotam no nosso coração pelas lembranças tão amadas desse nosso irmão maior Jesus. E vamos emanar essa alegria, essa nossa reconhecimento de tudo que ele fez por nós ao nosso planeta, emanando paz, serenidade, fraternidade, solidariedade. Que nós possamos sempre ter o pensamento sereno, simples, para que a gente não deixe as densidades tomarem conta da nossa orla terrestre, muitas vezes dificultando até essa nossa ligação com a espiritualidade maior. Nós temos as equipes de Arcanjo Miguel que estão sempre ali procurando transmutar essas densidades na brisa suave, sempre da esperança, da fé, da humildade. E nós sempre poderemos estar enviando as emanações positivas, os fluidos benéficos, para que possa ser utilizado nessa emanação de amor, para que a Terra se sinta mais bem acolhida nos nossos pensamentos voltados ao Pai. Vibremos por nossa terra, por todos os países, para que todos tenham sempre a união, o reconhecimento que somos irmãos, não importa a língua que fale, os costumes que temos, as religiões diferentes. Somos filhos e assim queremos ser. Somos filhos do nosso Pai e a Deus devemos sempre o respeito, a consideração, e aos nossos irmãos assim devemos emanar. Vibremos pelo nosso Brasil, para que tenha sempre força, fé, que as nossas fronteiras sejam sempre envolvidas em muita serenidade, que o clarear do mental dos nossos governantes possa sempre levá-los a decisões justas, necessárias, evolutivas. Que possamos sempre ter o ideal para nosso Brasil, da pátria do Evangelho. Vibremos pelos hospitais,
por todos aqueles que encontram-se enfermos, por seus familiares que ali sofrem juntos, por todos aqueles que passam por essas dificuldades, às vezes necessária para até o seu aprimoramento, mas que é tão difícil para todos, mas que nós tenhamos sempre a certeza que a dor deve ser benigna para que a nossa coragem siga em frente e que as aflições possam sempre ser transformadas em fé. Vibremos para todos aqueles também que se encontram nas clínicas psiquiátricas, às vezes com a mente voltada a pensamentos destrutivos, mas que possam também encontrar a força da fé para que clareie também o mental, para que sigam buscando a sua paz. Vibremos por todos aqueles que caíram nos erros, que acham que através do engano vão conseguir os lucros fáceis, mas acabam ainda mais comprometidos a mais sérios sofrimentos, porque a nossa única riqueza é o nosso caráter, é a nossa honestidade. Vibremos por todos aqueles que caíram nos vícios do álcool, das drogas, e eu sempre falo de tantos outros que a gente nem percebe, como egoísmo, violência, o orgulho, os ciúmes desmedidos, mas que cada um de nós possamos sempre conscientizar que os vícios sempre são que nem facas agudas que cortam o nosso corpo, que ferem a nossa alma. Mas as virtudes, como disse a nossa lição, elas por mais que possam ser difíceis de ser alcançadas, toda vez que elas são procuradas, o acerto, as tentativas, elas nunca serão em vão, porque elas sempre nos vão trazer o aprendizado. Vibremos pelas crianças, para que haja sempre a proteção, que haja sempre a direção segura, que nunca falte o alimento, o teto, a mão amiga, para que cada um possa cumprir aquela encarnação como assim foi permitido. E oremos pelos nossos idosos, que tanto fazem por nós e às vezes são esquecidos, são intolerados, mas que cabe a nós a proteção, o amparo, amenizar os seus dias. Vibremos por todos aqueles que nascem numa mesma família, com afinidades para serem intensificadas, com compromissos para serem resgatados, mas que tenham sempre o auxílio mútuo, a cooperação, a humildade em aprender, a boa vontade em ensinar, para que todas as famílias sejam protegidas, amparadas e que possam sempre seguir também nesse caminho evolutivo. Vibremos pela nossa natureza, pelos nossos animaizinhos, e que procuremos sempre manter o equilíbrio, fazendo o bem sem olhar a quem. Vibremos por nós, pelo nosso lar, pedimos licença para que essa vibração envolva, fazendo uma asepsia completa em todos os cantos e recantos, deixando tudo bem iluminado, para que nós possamos também cumprir as nossas tarefas e também no nosso ambiente de trabalho, que tudo possa estar sempre harmonizado e estará,
se o nosso pensamento ali estiver sempre voltado também para o bem. Que nós possamos ser a cada um que encontramos na nossa passagem aqui na Terra, no nosso caminho, aquilo que eles precisam de nós. Que todos os que estão nascendo sejam abençoados, os que estão partindo, que seja encaminhado na pátria espiritual, e aqueles que ainda habitam pelos vales, umbrais, pela crosta, que possam também ter um entendimento para buscar uma trilha melhor. Que possamos sempre estar voltados a Deus, ao Pai, para que nós possamos sempre seguir com a máxima de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fazendo a Ele o que gostaríamos que Ele nos fizesse. Assim, pedimos permissão para nós encerrarmos mais esse Evangelho no lar, com a oração da nossa mãezinha, que agradecemos mais uma vez a toda essa bondade que nos protege, que nos envolve, como agradecemos ao seu Filho Jesus por todos os seus ensinamentos, por os mentores da nossa casa espiritual, a Seara da Paz, os nossos mentores individuais, os mentores do trabalho, dos passes, do Evangelho, esses irmãos que estão sempre entre nós, nos orientando, nos conduzindo. E a vocês que aqui junto conosco procuram nesses poucos momentos mais unir os nossos corações para o bem da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Obrigado a todos. Uma boa Páscoa para todos nós, com muita saúde, com muito equilíbrio. E que podamos estar aqui quinta-feira novamente com o nosso Evangelho do Lar. E não esqueçam, vamos lá pensando qual é o sabor que mais nos agrada na compra da nossa pizza. Vamos ligar lá no WhatsApp, podemos fazer um Pix, que agora é tudo tão moderno, né? E vamos adquirindo nossos convites para no dia certo, que é dia 6 de maio, nós ir lá buscar e saborear ela. Uma coisa eu garanto, vai ter muito amor, porque ela vai ser feita com todo o nosso carinho para que nós possamos sempre estar juntos em todos esses eventos que ajudam a nossa casa, mas também traz a nós uma confraternização muito gostosa, de muito carinho e amor. Beijinhos e até mais.